É bíblica a veneração a Maria? Ela é mesmo a rainha do céu e a mãe de Deus? E, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Yeshua. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1, versículos 26 a 31, 34 e 35 e 37 a 38. As primeiras ornamentações e pinturas nos templos cristãos surgiram a partir do século III, a fim de representar o cenário e os fatos dos textos bíblicos. Já no século V, as imagens foram inseridas no contexto das gravuras existentes e começaram a ser usadas como meio de instrução aos analfabetos, uma vez que muitos frequentadores dos cultos não tinham acesso à educação formal. Entretanto, no Concílio de Nicéia foi oficializada a veneração às imagens e relíquias sagradas. Quase 100 anos depois, em 880, a Igreja estabeleceu a canonização dos santos. Desde então, a Igreja Católica Romana ensina que para cada ocasião e um dia da semana há um santo protetor. Em 1125, surgiram os primeiros ventos doutrinários concernentes à Imaculada Conceição de Maria, dogma definido em 1854. Em 1311, estabeleceu-se a oração da Ave Maria e somente em 1950 a Assunção de Maria é transformada em artigo de fé. O culto a Maria é o divisor de águas entre católicos romanos e evangélicos. O clero romano confere a Maria a honra e a glória que pertencem exclusivamente a Cristo. Essa substituição é condenada nas Escrituras Sagradas e, como resultado, conduz o povo à idolatria. Reconhecemos o honroso papel da Maria na Bíblia, como mãe de Yeshua, mas a palavra de Deus deixa claro que ela não é coautora da salvação e muito menos divina. É, portanto, pecado orar em seu nome, colocá-la como mediadora, dirigir a ela cânticos e louvor. O que é mariolatria? Idolatria. O termo vem de duas palavras gregas, eidolon, ídolo, imagem de uma divindade, divindade pagã, e latreia, serviço sagrado, culto. A idolatria é a forma pagã de adoração. Adorar e servir a outros deuses são práticas condenadas pela Bíblia, no Decálogo, Êxodo 20, versículo 3 a 5, e também nas páginas do Novo Testamento. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, 1 Coríntios 10, versículo 14. A adoração. Os dois principais verbos gregos para adorar no Novo Testamento são proskineio, que significa adorar no sentido de prostrar-se, e latreu, que significa servir a Deus. À luz da Bíblia, podemos definir a adoração como serviço sagrado, culto ou reverência a Deus por suas obras. Os principais elementos de um culto são oração, Gênesis 12, 8, louvor, Salmo 66, 4, leitura bíblica, Lucas 4, 16 a 17, pregação ou testemunho, Atos 29 e oferta, Deuteronômio 26, 10. O culto a Maria. O termo mariolatria vem de Maria, forma grega do nome hebraico Miriam, e de latreia. A mariolatria é o culto ou adoração a Maria estabelecidos pelo catolicismo romano ao longo dos séculos. A Bíblia ensina que é somente a Deus que devemos adorar. Mateus 4:10, Apocalipse 19:10, Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Maria foi salva porque creu
em Cristo e não meramente por ser mãe do Messias. Lucas 11, versículo 27 e 28. Somente a Deus devemos cultuar. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mateus 4, versículo 10. Os romanistas ajoelham-se diante da imagem de Maria e dirigem a ela orações e cânticos. Maria no catolicismo romano. O clero romano vai além do que está escrito em relação à Virgem Maria. No livro As Glórias de Maria, de Alfonso Liguori, canonizado pelo Papa, Cristo ficou pequenino diante de Maria. Segundo Liguori, nossa salvação será mais rápida se chamarmos por Maria do que se chamarmos por Jesus. A Santa Igreja ordena um culto peculiar a Maria. Estas são algumas declarações de suas crenças mariolátricas. O que se vê hoje é a manifestação ostensiva e orgulhosa da mariolatria nos adesivos usados nos automóveis. Para os romanistas, Maria é mais importante do que o próprio Jesus, apesar de muitos não o perceberem ou admitirem. A posição oficial do Vaticano. O clero romano nega terminantemente que os católicos adoram a Maria, o que é oficialmente confirmado pelo Vaticano. Todavia, é muito comum o tradicional trocadilho católico, adoração e veneração. Mas as declarações de Liguori e as práticas dos católicos não ajudam a corroborar a afirmação dos romanistas. Uma análise honesta do correto conceito da palavra adoração, conferindo com o marianismo dos católicos romanos, prova de maneira irrefutável que se trata de adoração. As contradições de Roma. O catolicismo romano jamais admitirá que prega a divindade de Maria, da mesma forma que nega a adoração a ela. Entretanto, os fatos falam por si só e provam o contrário. Ela é também chamada de Rainha do Céu, o mesmo nome de uma divindade pagã da Síria. Jeremias 7:18. Jeremias 44, versículos 17 a 25. É a parte de sua liturgia, a reza Salve Rainha. Orações a Maria. A Bíblia expressa ser somente Deus onipotente, onipresente e onisciente. Jeremias 10:6, 23, versículos 23 e 24. 1 Reis 8:39. Se Maria pode ouvir os católicos, que hoje são mais de 1 bilhão em toda a Terra, como pode responder às orações de todos eles ao mesmo tempo? Ou ela é deusa, ou os católicos estão numa fila interminável, aguardando a vez de suas orações serem atendidas. Distorção litúrgica. A oração litúrgica dedicada a Maria e desenvolvida pela Igreja Católica Romana evoca: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essas palavras são tiradas de Lucas 1:28, 42, mas a parte final não é bíblica, foi acrescentada em 1508. Essa oração é uma abominação aos olhos de Deus, pois não é dirigida a quem de direito. 1 Timóteo 2, versículo 5. Mãe de Deus? A palavra grega usada para Mãe de Deus originalmente significa portadora de Deus. A expressão Mãe de Deus foi usada em razão das controvérsias cristológicas da época para dar ênfase à divindade de Cristo. A Bíblia diz que Deus é eterno, Salmo 90, versículo 2, Isaías 40, versículo 28, e como tal, não tem começo. Como pode Deus ter mãe? Há contrassenso teológico nessa declaração. A mãe é antes do filho. Isso pressupõe a divindade de Maria, que seria antes de Deus, mas ele existe por si mesmo. Êxodo 13, versículo 14. O Concílio de Calcedônia, em 351, declarou o termo como mãe do Jesus humano. A Bíblia esclarece que Maria é mãe de Jesus homem e nunca mãe de Deus. Atos 1, versículo 14. Cheia de graça ou agraciada. A forma grega da expressão cheia de graça procede de um verbo grego que significa outorgar ou mostrar graça. Sua tradução correta é agraciada, favorecida, e não cheia de graça, como aparece nas versões católicas da Bíblia. A tradução cheia de graça não resiste à exegese séria da Bíblia, sendo contrária ao contexto bíblico e teológico. Mais uma vez, revela-se a tentativa de divinizar Maria. A diferença
abissal entre Cristo e Maria. Dele, afirma a Bíblia, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, versículo 4. O dogma da Imaculada Conceição. Essa é outra tentativa de endeusar Maria, propondo que ela, por um milagre especial de Deus, nasceu isenta do pecado original. Essa declaração foi proferida pelo Papa IX em 8 de dezembro de 1859, portanto é antibíblica. A teologia cristã afirma que todos pecaram, Romanos 3, 23, 5, 12. A Bíblia mostra que o reconhecimento da própria Maria em relação a isso, Lucas 1, 46, 47. O milagre especial de Deus aconteceu na concepção de Yeshua, que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, Lucas 1, 34 e 35. Yeshua nasceu e viveu sem pecado, embora tentado, nunca pecou, Hebreus 4, versículo 15. O dogma da perpétua virgindade de Maria. O clero romano defende a doutrina da perpétua virgindade de Maria, pois conclui que ela não gerou mais filhos além de Cristo. Sua preocupação é com a deificação de Maria, visto que não há desonra alguma em uma mulher casada ser mãe de filhos. Antes, o contrário, à luz da Bíblia, isso lhe é honroso. Gênesis 24, 60, Salmo 113, versículo 9. A família de Cristo. Os irmãos e irmãs de Cristo são mencionados nos evangelhos. Alguns são chamados por seus nomes: Tiago, José, Simão e Judas. Mateus 13, 55, Marcos 6, versículo 3. Veja ainda Mateus 12, 47 e João 7, 3 a 5. Afirmar que irmãos aqui significa primos é uma exegese ruim e contrária a todo o pensamento bíblico. O teólogo católico romano Ludwig Ott, defendendo a doutrina espúria da veneração a Maria, Mãe de Cristo, em sua obra Fundamentals of Catholic Dogma, Fundamentos do Dogma Católico, afirma: a Maria, a Mãe de Deus, confere-se o direito de receber o culto de hiperdulia. Em outras palavras, segundo o catolicismo romano, Maria deve ser venerada e honrada em um nível muito mais alto do que outras criaturas, sejam anjos ou santos. Contudo, essa veneração a Maria é substancialmente menor que a cultus laetrai, adoração que é devida somente a Deus. No entanto, maior do que a cultus diliae, veneração, devida a anjos e a outros santos. Essa doutrina católica romana é uma das mais frágeis em argumentação, uma vez que cria uma confusão terminoloógica em torno dos termos adoração e veneração, além de defender pontos sem respaldo bíblico. Veneração significa render culto. Adoração, sendo condenada pela Bíblia, seja em relação a anjos ou a santos, Apocalipse 22, 9, exceto a Deus. Além disso, em nenhum momento a Bíblia fala que Maria é superior a qualquer outra criatura e que deva receber orações ou mesmo veneração. Outra amostra do subterfúgio sem nexo do catolicismo romano está no fato de que a adoração a Maria, que por si só já é absurda, não está acima da adoração de Deus. Todavia, em suas orações, como na novena de orações em honra a Nossa Mãe do Perpétuo Auxílio, declara-se sem censura que Maria é superior a Jesus. Porque se me protegeres, querida Mãe, nada temerei daquilo que me possa sobrevir, nem mesmo dos meus pecados, pois obterás para mim o perdão dos mesmos. A Bíblia diz que só há perdão através de Cristo. Atos 4, 12, 1 Timóteo 2, 5, 1 João 1, 7. Nem mesmo da parte dos demônios, porque és mais poderosa do que o inferno junto. A Bíblia diz que somente Cristo despojou os principados e potestades, e só podemos expulsar demônio por Cristo. Colossenses 2,15 e Marcos 16, 17. Nem mesmo de Cristo, o meu juiz, pois através de uma oração tua ele será apaguizado. Maria seria advogada e Cristo o juiz, mas a Bíblia diz que hoje Cristo é o nosso advogado. 1 João 2, versículo 1. Conclusão. As tentativas inglórias de fundamentar o marianismo na Bíblia fracassaram. As expressões, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, versículo 28,
e bendito o fruto do teu ventre. Versículo 42, não são a mesma coisa que bendita és tu acima das mulheres. Devemos esclarecer esses pontos aos católicos com respeito e amor, mas discordando de suas crenças, com base na palavra de Deus. Muitos são sinceros e pensam estar fazendo a vontade de Deus, mas infelizmente não conhecem a Bíblia e, portanto, respeitam mais a tradição da Igreja. Está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Peço que examine a Bíblia, pois Cristo mesmo ordenou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, versículo 39.